O que se viu hoje, depois de 4 jogos, 3, né? Jogos treinos, 4 mesmo, né? 4 jogos treinos. O que se viu foi uma mudança estratégica e tática muito grande. Eu não vou usar a prancheta porque o Leonardo Jardim me quebrou com a prancheta. Por que ele me quebrou com a prancheta? Porque ele trouxe uma coisa que para mim é de uma inteligência muito grande, embora esteja aqui na última pauta do que eu anotei, é que, na penúltima na verdade, é que o Cruzeiro não jogou em função do Red Bull Bragantino. Ou seja, o técnico do Cruzeiro não estudou a equipe adversária. Isso, para mim, é de uma capacidade de formação de equipe que nós não vamos ver aqui no Brasil. Ele não quis nem saber como o Bragantino jogava. Ele estava preocupado em montar o time do Cruzeiro. Essa é a penúltima pauta onde eu vou falar a respeito disso. Só estou trazendo a explicação do porquê que eu não vou usar a nossa companheira fiel, a nossa amiga que está aqui. Nós não vamos utilizar ela hoje, que é a nossa prancheta, tá bom? Eu queria muito utilizar ela, mas aí eu fui cair na besteira de ouvir, né? Não é besteira, que eu preciso me informar, ouvir o Leonardo Jardim, e ele falou isso. Então não tem porquê, não tem porquê eu trazer prancheta para mostrar padrão tático do Cruzeiro. No próximo jogo, pode acreditar que nós traremos aqui com riquezas de detalhes, porque aí nós estaremos jogando em função do adversário. E todo jogo tem que ser feito em função do adversário a partir do momento que você entende que a sua equipe está montada. Leonardo Jardim deu mais uma vez uma aula, só que aí entra dentro daquilo que eu trouxe lá atrás. Nós precisamos entender que ele entende do jogo muito mais do que nós, e quando o Cruzeiro perder e ele trouxer uma visão que não é de acordo com a nossa, não quer dizer que ele está fugindo da responsabilidade e com uma visão paralela do jogo, não. Ele só está mostrando que ele entende mais do que a gente agora, e quando ele falar alguma coisa que nós não gostarmos lá na frente, a gente precisa ter o entendimento de que ele tem um conhecimento muito maior do que o nosso, e não começar com aquela palhaçada que torcedores e cronistas que falam de Cruzeiro adoram falar. O técnico tá falando um negócio que não existe. É uma visão paralela. Ele tá no país das maravilhas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara é bom, entende, e a gente tem que reconhecer isso não só quando ele fala aquilo que a gente queria ouvir, e sim aquilo que a gente precisa ouvir para aprender sobre o jogo. O Cruzeiro fez um jogo hoje que eu, particularmente, consegui compreender que o Cruzeiro, de fato, vai se tornar um time altamente competitivo. O Cruzeiro mostrou com muita clareza uma diminuição de espaço do adversário, e quando diminui o espaço do adversário, óbvio e automaticamente, ele preenche todos os outros espaços dentro de campo, e isso acaba inibindo o adversário. E olha que o Cruzeiro fez, e para mim foi muito melhor do que o Bragantino. Primeiro tempo, domínio amplo, e até os 10, 15 minutos da segunda etapa, o Cruzeiro ainda dominava a equipe do Red Bull Bragantino, e a partir das mudanças do Bragantino, mudou muita coisa dentro de campo, e o Cruzeiro acabou não criando mais na segunda etapa. E para mim tá tudo bem. Por mim tá tudo bem o que aconteceu hoje. Ô Richard, um abraço pra você, meu compadre. Tamo junto. É bom te ter de volta por aqui. Muito tempo que eu não te vi aqui. A diminuição de espaço do Cruzeiro fez com que o Cruzeiro preenchesse outros espaços e, com isso, como eu já disse, repito, inibindo as ações da equipe do Red Bull Bragantino, que meio que não conseguia fazer aquilo que a gente sabe que faz de melhor. Faz um jogo espaçado, a chamada amplitude, explorando muito as costas dos seus adversários, e o Cruzeiro acabou anulando isso de forma natural. Isso para mim já vale demais. Inibindo o adversário de forma natural, ou seja, sem ter estudado o adversário, o Cruzeiro conseguiu fazer isso com muita excelência. Isso para mim, se não for evolução, para mim não, né? Isso, se não for evolução, eu não sei, sinceramente, do que se trata. O Cruzeiro trabalhando de uma forma mais posicional, na verdade, 100% posicional. E isso, ou esse estilo de jogo, ele faz depender muito do individual de cada jogador. Então o que vai acontecer aqui?
Nós tivemos ali no setor de meio campo para defesa, meio campo defensivo. Nossa, eu tô na vontade de usar a prancheta, mas não vou usar. A nossa dupla de volante hoje deu a entender que ela ficou devedora dentro do jogo. E é lógico, a gente viu tanto nos grupos e alguns 3 comentários aqui, inclusive 2 repetidos pela mesma pessoa, falando que o Wallace não isso, o Wallace não aquilo, o Wallace não aquilo outro. Só que na realidade, quem não jogou foi o Matheus Henrique. Aí o que acontece? O jogo é posicional. O Cruzeiro não faz um jogo aposicional, onde um faz a cobertura da função do outro e que sai da dele, que vai. O estilo de jogo que o Fernando Diniz gosta e que eu sou apaixonado, que vários outros grandes treinadores do futebol mundial fazem, é um jogo aposicional. Ninguém guarda posição. E isso dificulta um pouco mais quando o time está entrosado, dificulta um pouco mais da percepção de que alguém não está bem. Como o Cruzeiro faz um jogo posicional, cada um tem que fazer a sua com excelência, e eu já disse e vou repetir, esse estilo tático, esse padrão tático de jogo, esse modelo de jogo, ele requer que todo mundo esteja bem. Porque se você falhar na sua, você vai sobrecarregar o camarada que está do seu lado. Se o lateral falhar, o zagueiro vai sofrer. Se o volante falhar, o lateral vai sofrer. Se o segundo volante falhar, o primeiro volante vai sofrer. Se o segundo atacante falhar, o primeiro atacante não vai ter oportunidades. Correto? E com isso, nós temos um mal muito grande. E esse mal tem que ser cortado na raiz. E o nosso treinador, inclusive, deixou isso bem claro na sua penúltima entrevista. Que a última foi hoje. Na sua penúltima entrevista, ele deixou claro. Não adianta esse negócio de torcedor torcer para jogador. O torcedor tem que torcer para o elenco. E com o torcedor torcendo para o time, para a equipe, ele vai ter muito menos dificuldade em conseguir ver o jogo. E aí, no jogo de hoje, o que a gente viu foi exatamente isso, que foi falado pelo técnico Leonardo Jardim. O Wallace já vem com a situação de que a expectativa que foi criada em cima dele ainda não foi correspondida. E, lógico, os torcedores criaram meio que um ranço dele. E o Matheus Henrique, ele já vem jogando bem há muito tempo. Foi numa entrevista recentemente. E nessa entrevista, ele fez o torcedor do Cruzeiro morrer de amores por ele. Então, ninguém vai ver nele, ninguém que tem 2 neurônios vai ver nunca nele ele fazendo uma partida ruim. Então, hoje, ele foi o pior do time. O Matheus Henrique hoje foi o pior jogador do time, analisando taticamente, ele foi o pior. Ele errou praticamente tudo. Então, quando ele erra tudo, ele vai sobrecarregar o seu parceiro, seu companheiro. E o seu companheiro, quem é? É o Wallace. Fez um jogo ruim? Não. Não. Essa é a realidade. Só que tá tudo bem. Porque você tem um sentimento para um jogador, você vai tirar a responsabilidade dele e vai colocar no outro. E tá tudo bem. Para você que não quer enxergar o jogo como ele é. E vamos seguindo assim. Só que a minha responsabilidade é muito além de ter sentimento por qualquer jogador. Se os volantes não estão bem, automaticamente vai sobrar espaço no setor defensivo. E aí nós vamos ver o que aconteceu lá. O gol do Bragantino, o pênalti. Matheus Henrique falhou na primeira, empurrou o cara ali, eu já apitaria pênalti ali. Pênalti, Matheus Henrique. Não estando convencido, ele correu com muita velocidade, com muita vontade, deu um carrinho de forma abrupta e cometeu um pênalti muito infantil. Só que, para isso acontecer, nós tivemos uma dificuldade no setor de meio campo e a nossa defesa ficou desguarnecida. Se a defesa fica desguarnecida, é só você ver o lance. Tava todo mundo livre. Dentro da área. E o Matheus Henrique, que já tinha errado no primeiro lance, acabou errando lá no segundo lance também. A galera tá com
palhaçada, né, em relação ao Wallace, que o Cássio tocou uma bola para ele na fogueira. Tocou uma bola para ele na fogueira. E quase saiu o gol do adversário. Sabe o que fizeram? Meu Deus do céu, o Wallace deu mole demais. Só que, né? Então, quando o time joga de forma posicional, nós vamos ver o setor após ele, após o jogador que não está bem, sofrendo. Então, o Wallace está levando a responsabilidade do péssimo jogo do Matheus Henrique. E onde que está o problema? Eu queria saber. Onde está o problema em dizer que o Matheus Henrique não jogou nada? Onde está o problema? Nós não estamos disputando a final de nada. Nós não estamos disputando 3 pontos. É um amistoso para que a gente possa construir o nosso time. O primeiro contra os meninos do Sub-20 foi um jogo treino para que o time pudesse soltar musculatura. Depois o Cruzeiro teve um outro jogo treino que eu não me lembro. Com o Boston City, para o time já com confiança fazer o jogo acontecer. Depois o Cruzeiro teve com o Pouso Alegre. Aí o Cruzeiro já um jogo mais próximo, com uma equipe mais pronta, e aí para poder ir ajustando, começar a ajustar aquilo que tinha sido visto como falha no jogo passado. A partir daí, um jogo treino contra o Botafogo, com um pouco mais de dificuldade, também buscando fazer ajustes. E agora, um amistoso, primeiro amistoso do ano. O Cruzeiro fazendo contra a equipe do Red Bull Bragantino. E na minha avaliação, óbvio que precisa melhorar. Todas as equipes do mundo precisam melhorar. Com o Cruzeiro não seria diferente. Uma partida com uma dificuldade um pouco maior, com torcida, com coberturas, e para aí já fazer com que os ajustes finais sejam feitos. Entende? É importante a gente lembrar que a equipe do Bragantino, ela já tem uma ideia de jogo definida, com um treinador que já está há muito mais tempo no cargo, uma equipe que deixou de fazer jogos oficiais há muito menos tempo do que o Cruzeiro, com um treinador que já trabalha com os caras há mais tempo e que também tem bastante qualidade técnica. É absolutamente necessário que uma equipe que ainda não fez nenhum jogo oficial, essa equipe do Cruzeiro não fez nenhum jogo oficial no ano. O time já fez, a equipe não. É porque aí nós estamos falando da equipe do Leonardo Jardim. É extremamente natural que essa equipe, mesmo tendo a qualidade técnica que tem, ele enfrente ou encontre dificuldades contra uma equipe muito mais consolidada com o seu estilo de jogo, com o seu padrão, com a sua forma de trabalhar. Correto? Setor de defesa do Cruzeiro ainda precisando de ajustes, e nós vamos ficar até o final da temporada buscando esses ajustes, porque o Cruzeiro está num processo de montagem de equipe, de entendimento de quem pode, de quem não pode, de quem tem condição, de quem não tem condição, até no final da temporada. É lógico que a evolução desse setor, ela vai vir com naturalidade. E, pasmem, não será com os queridinhos de alguns torcedores. Não adianta, gente. A birra do Wallace é porque ele é 1000 vezes melhor do que o Lucas Romero. Todo mundo sabe disso, mas o Lucas Romero é um dos queridinhos da torcida do Cruzeiro. Só que ninguém vai montar time para massagear seu ego. Ninguém vai colocar um jogador que deve muito na capacidade técnica, e eu não estou dizendo que é um jogador ruim, tem nada a ver com isso, só porque você gosta dele. Ninguém vai colocar um jogador que é ídolo de torcida, porque a torcida quer ver ele em campo, se tem um outro que é infinitamente melhor do que ele, tecnicamente. Porque a intenção do técnico do Cruzeiro, e eu o aplaudo por isso, é de montar uma equipe sólida,
consistente, forte e que dê resultados. E para isso ele vai escolher os melhores, gostando ou não gostando. Aí eu te dou um conselho. Aceita que você sofre muito menos. Setor de ataque do Cruzeiro, sensacional. Dinâmico, intenso, entrosado, isso é muito bom. Isso é muito bom. A dupla de ataque do Cruzeiro está se mostrando, neste primeiro momento, que nós teremos. E o Gabigol aparecendo no momento que tem que aparecer, né? Isso é bom. Isso é muito bom. O Gabigol aparecendo na hora. Eu vou guardar, eu tenho que fazer. Pá, gol. Passe de quem? Caio Jorge. É o meu preferido? Não. É nisso que a gente precisa criar o entendimento básico da coisa. Não é meu ego que está em jogo aqui não, gente. É o futuro do clube. Caio Jorge é o meu predileto para jogar com o Gabigol? Não. Não. Mas não mesmo. É muito longe disso. Só que o Leonardo Jardim está mostrando que ele entende do jogo muito mais do que eu. Muito mais do que eu. Porque é o Caio Jorge e o Gabigol. Estão mostrando um entrosamento lá da hora, viu? Eu vi o Caio Jorge correndo lá na lateral. Aí, eu vou inventar, que nem tem um monte de gente aí. Um monte não. Tem uma meia dúzia. Inventando coisas sobre o jogador que ele não gosta. Só porque ele não gosta do jogador. Na verdade, não é nem porque ele não gosta do jogador. É porque ele gosta mais do outro, que tá na reserva e que vai morrer na reserva, gente. Gente, o Romero vai ficar na reserva até o final do ano. Ou vai ser negociado. Porque não dá pra comparar a bola dos dois. Eu vejo os caras treinando, gente. É muito diferente. Eu sei que você fica bravo, eu sei. Eu sei que você fica só o ódio. Mas não vai mudar. Só sua ala se machucar. Então, não é porque eu não goste da dupla. Eu não tô dizendo que eu não gosto do Caio. Eu gosto do Caio, eu acho ele um bom jogador. Só que eu não acho que é a dupla ideal. Mas o técnico que entende muito mais do que eu, acha que ele é o ideal. E o resultado tá em campo. O resultado tá em campo. O Caio Jorge recebe uma bola em profundidade fantástica do William. Vai lá no fundo, olha pra dentro da área. Meu parceiro tá chegando, toma, Gabi. Lá na caçapa, sem chance para o goleiro. A melhor partida que eu vi do Gabigol. Melhor partida que eu vi do Gabigol com a camisa do Cruzeiro. Movimentando bem, preenchendo os espaços, preenchendo a área. Ele joga assim, com uma dupla de ataque. E eu espero e acredito piamente que vai dar muito certo. Ou seja, setor de ataque do Cruzeiro. Ok, aí vai sair o Wanderson, vai entrar o Matheus Pereira. E eu gostei do Dudu ali no meio campo fazendo distribuição. Gostei. Achei bem legal. Ótima atuação do Cássio. Muito bom ver o Cássio bem. Porque a gente sabe da capacidade que esse atleta tem. E se ele tem essa capacidade, eu vou aplaudir. Dentro da partida, no contexto geral, o torcedor que fala assim, o Cruzeiro não mereceu ganhar esse jogo. Ele ou não assistiu o jogo, ou ele torce contra a equipe do Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro fez um gol com o Gabigol, bateu uma bola no contrapé do goleiro que, nossa, ele queria tirar um... Se aquela bola sai 10 centímetros a mais, é gol do Cruzeiro, mais um gol do Gabigol. Meteu uma bola no travessão e o Lucas Silva, que entrou tocando pro lado, meteu uma na trave, depois de fazer uma grande jogada. Ele não só meteu uma bola na trave. O Lucas Silva, todo mundo sabe aqui, gente. Qual que é a palavra que eu posso dizer? A resistência que eu tenho com o Lucas Silva. O Lucas Silva, ele tava tocando só pro lado. Tocando pro lado, voltando pra trás. O Lucas Silva fez uma jogada que eu falei, poxa, bacana pra caramba. Ele armou a jogada, meteu essa bola do lado de campo, se não me falta a memória. O Christian pega essa bola, acho que teve um rebote dentro da área. O Christian pega essa bola, olha pra trás. Isso é treino.
Lembra que o gol do Gabigol saiu dessa forma? O Caio Jorge vai no fundo, olha pra trás e tem alguém chegando. O Christian, que não entrou bem, que pra mim é um ótimo jogador, não entrou bem, olha pra trás, Lucas Silva chegando, uma pancada, mérito do jogador, porque ele iniciou essa jogada, ele fez uma grande jogada. Não foi uma... Gente, eu não tô aqui para o meu ego ser massageado. Eu tô cagando pro meu próprio ego. Eu tô aqui para analisar o jogo, o que ele foi. O Lucas Silva, no primeiro momento, não entrou bem. Na minha avaliação, não entrou bem. Só toque para um lado, toque pro outro, toque para trás. Mas o Lucas Silva se soltou durante o tempo que ele estava no jogo. E ele cria uma oportunidade que daria o gol à vitória do Cruzeiro. Isso faz ele merecer ser titular? Então tira o Matheus Henrique e coloca ele. Porque é outra disputa que pra mim não tem disputa. O Matheus Henrique é muito mais jogador que o Lucas Silva, assim tal qual o Wallace é muito mais jogador que o Lucas Romero. É por isso que essa dupla de volantes é a titular do Cruzeiro hoje. Mas o Lucas Silva ter entrado e depois de 10 minutos ou 15 que ele estava em campo, entrar no jogo e ficar bem, credencia ele a tirar o Matheus Henrique do time porque o Matheus Henrique fez um jogo horroroso? Claro que não, porque o futebol não faz dessa forma. O jogo não é isso. O jogo começa muito antes, mas muito antes de entrarem em campo. E esse período, este muito antes dito aqui, é aquele que escala. Porque é lá nos treinos que o jogador se escala. É no jogo que ele se mantém. Então, o Lucas Silva, que é um jogador que eu tenho resistência, entrou e fez uma bela jogada. Quase que o Cruzeiro vence com a jogada iniciada por ele e finalizada pelo mesmo jogador. É isso. Ótima atuação do Cássio, pegou até pensamento, dupla de ataque, tem tudo para dar certo. E aí eu tenho uma pontuação que eu acho que é importante tratar a respeito dela, que é o Cruzeiro precisa um pouco mais, só que isso vai acontecer com absoluta naturalidade, ficar um pouco mais com a bola.